Depois de salvarem o mundo derrotando o Magneto, os X-Men ficam famosos e são convidados para uma entrevista no Japão. Durante uma noite no quartel-general da Arma X na Finlândia, um dos prisioneiros do local acaba de fugir. E quando um dos seguranças partem para pegá-lo, o fugitivo se teleporta e consegue derrubar o sujeito. E quando os outros aparecem, o mutante usa a arma do homem que desmaiou, matando 3 deles. Com isso, um cientista chamado Cornelius informa para os soldados que eles não podem matar o mutante, pois foram investidos muito tempo e dinheiro nele para alguém matá-lo. Dessa forma, o helicóptero surge e um sujeito se prepara para mandar bala mirando no ombro do coitado. E no momento em que o tiro acerta, o mutante fica inconsciente. Desse modo, percebemos que o homem que atirou foi o Espectro e que ele também é um agente da SHIELD. Enquanto isso, na sede da Arma X no Arizona, vemos Wolverine investigando o local enquanto conversa com o Professor X por telepatia. E quando ele informa que aquele local está abandonado há mais de um mês, o Careca diz que talvez eles tenham retirado o seu pessoal depois da promessa do presidente de acabar com todas as instalações que torturam mutantes, e Wolverine comenta que não acredita nisso, pois tem muito dinheiro em jogo nessas instituições para serem fechadas apenas por ordem de um político. E quando Charles diz que saber que mutantes estão sendo torturados clandestinamente é o seu pior pesadelo, Wolverine informa que sentiu na pele do que o programa Arma X é capaz, enquanto vemos um pequeno flashback de quando ele era uma cobaia deles. Nesse inteirinho no Instituto Xavier, vemos Jean fazendo alguns exames no Fera para ver se a cirurgia inovadora que ele fez causou algum efeito colateral além dos cabelos azuis. E quando ela informa para o amigo que todos os exames mostraram que a saúde dele está perfeita, Hank diz que os órgãos de gorila e canguru implantados em seu corpo deram resultado. Em seguida, eles falam sobre uma entrevista que eles irão dar para uma emissora de TV asiática naquela mesma noite e que todos estão muito ansiosos com aquilo. E depois dos exames terminarem, Hank comenta que Wolverine já está voltando de sua viagem e a Ruiva diz que gostaria de nunca mais precisar ver esse homem, pois nunca irá esquecer o fato dele ter sido um infiltrado para matar o professor. Mais tarde, naquele mesmo dia, vemos a entrevista com Ciclope, Tempestade, Colossus e Garota Marvel acontecendo no Japão. Dessa forma, percebemos que grande parte da população está assistindo e que os X-Men se tornaram populares no país. Pouco tempo depois, no final da entrevista, percebemos que o grupo de fato se tornou uma celebridade em todo o continente asiático e que os rapazes são mais queridos do que as garotas, pois Colossus foi considerado o mutante mais sexy do mundo e que o nome da Tempestade ficou atrás até mesmo do Fera. E quando eles saem pela porta da frente com centenas de jovens no local prestigiando o grupo, vemos um sujeito misterioso se aproximando deles. E no instante em que eles param para dar atenção às pessoas dando autógrafos e tirando fotos, a pessoa misteriosa tira a luva de uma das mãos e encosta em Colossus sem ele perceber. Desse modo, Scott pede para o Pássaro Negro tirar a camuflagem pelo controle remoto. E quando a máquina aparece, todos ficam impressionados. E enquanto eles começam a ser sugados pela nave, Tempestade diz que o Colossus parece cansado e o Fortão diz que deve ser pela viagem. E quando vemos as pessoas olhando fascinadas para eles, percebemos que o misterioso que tocou em Colossus é uma mulher. Pouco tempo depois, vemos Espectro falando com a jovem e descobrimos que ela é conhecida como Vampira e que é uma mutante que possui o poder de sugar a habilidade e a memória das pessoas que ela toca. Desse modo, ela revela o endereço deles e todos os esquemas de segurança da mansão, pois o objetivo da Arma X é capturar os X-Men.